Bem-vindos! O meu nome é Catarina, sou psicóloga clínica e nesta sessão vamos falar do pós-parto. Mais especificamente, sobre o impacto emocional e o processo de adaptação dos pais a esta nova fase da vida, a parentalidade. O período do pós-parto é uma fase emocionalmente intensa e sujeita a significativas mudanças. Surgem alterações biológicas, hormonais, psicológicas, conjugais, familiares e sociais. Ainda que as alterações do foro biológico e hormonal digam respeito à mãe, as restantes integram o pai e a família envolvente. Ou seja, o nascimento de um filho, sobretudo do primeiro, é um grande desafio para os pais. O primeiro encontro, pais-bebê, é normalmente muito marcante e com forte carga emocional. De um momento para o outro, passa-se do pré para o pós-parto, do bebê imaginário que se desenvolveu na gravidez para o bebê real que nasce. É frequente o foco estar no maravilhoso bebê, na felicidade imensa desta fase. No entanto, pouco se fala de outros sentimentos que os pais frequentemente sentem, como o stress, medo, preocupação excessiva, cansaço, desejo da mãe ter o seu corpo de volta, o seu tempo de volta, para lá das fraldas e das noites mal dormidas. Talvez por receio de parecer mal ou por alguma culpabilidade. Estes sentimentos, diversos e por vezes contraditórios, designamos por ambivalência afetiva, mas são naturais e fazem parte das vivências dos pais após o nascimento de um filho. Por isso, não se preocupem e não se culpabilizem se vos acontecer. Neste período do pós-parto, é também comum existir hipersensibilidade emocional, ou seja, os pais encontram-se muito sensíveis ou reativos a aspectos da vida do dia-a-dia aparentemente simples ou insignificantes. Esta situação compreende-se num contexto em que ambos estão em plena adaptação, frequentemente cansados, menos disponíveis e, no caso da mãe, com alterações hormonais que interferem diretamente no humor. O autoconceito, quer da mãe quer do pai, também ele encontra-se em ajustamento. Não estão ainda interiorizadas as novas funções, novas competências. Existem dúvidas, angústias, inseguranças. Se pensarmos, tudo acontece muito rapidamente. Do processo de recuperação física da mãe, à adaptação dos pais a novas rotinas, regresso a casa com um novo elemento na família e toda a reestruturação que isso implica no espaço físico, emocional, familiar e social. É importante que todas estas mudanças sejam vividas em conjunto, sejam partilhadas, com um olhar atento pelo outro, pois mãe e pai encontram-se a fazer esta transição para a parentalidade. O bom funcionamento da relação, a capacidade de verbalizarem as suas preocupações, ajuda na adaptação aos novos papéis. A pouco e pouco, o casal reinventa-se, enquanto casal, enquanto pais e enquanto família. Afinal, o esforço de adaptação diz respeito a um bem maior, o seu bebê. Na verdade, a maioria dos pais sabe intuitivamente mais do que imagina sobre a parentalidade. Diferentes autores sublinham que o mais importante é a disponibilidade para os afetos. As aprendizagens instrumentais e funcionais vão-se dando ao longo do tempo. Vamos agora falar um pouco sobre as fases específicas da adaptação da mãe após o nascimento do seu bebê. No processo de adaptação materna, podemos distinguir 3 fases. A primeira decorre nas 48 horas iniciais e designa-se por fase dependente. Nesta fase, logo após o parto, a mãe encontra-se em plena recuperação física e, como tal, sente muita dependência do exterior. Sente também necessidade e desejo de verbalizar a experiência pela qual acabou de passar. Toda a energia e atenção centra-se no bebê, ao ponto da mãe poder ignorar ou esquecer a necessidade de se alimentar ou descansar. Num segundo momento, dá-se a fase dependente e independente. A mãe deseja cuidar do seu filho com maior autonomia,
Pretende aprender e desenvolver todas as competências necessárias para o fazer. O foco é o bebê e a fadiga pode afetar outras áreas da sua vida. É também nesta fase que pode ocorrer o que se designa por blues pós-parto, que consiste numa certa tristeza associada à situação geral, ao cansaço e às alterações hormonais que ocorrem abruptamente. Numa terceira e última fase, a fase interdependente, a mãe não se centra unicamente no bebê. Existe uma evolução no sentido da família como um todo, como unidade. Nesta fase dá-se a reafirmação do relacionamento conjugal e a retoma, por exemplo, da atividade sexual. Todas estas mudanças que temos vindo a referir não são exclusivas da mãe. Claro que apenas a mãe passa por alterações corporais, mas também o pai passa por uma transformação no papel a desempenhar, nas responsabilidades e desafios emocionais inerentes à nova vida familiar. Tal como a mãe, o pai também terá momentos de maior e menor confiança no seu papel de pai, de parceiro, de cuidador. Terá igualmente de manter esforços para lidar com as novas exigências e pode até ter de gerir sentimentos de mágoa por se ver de parte em alguns momentos particulares da relação mãe-bebê. É de extrema importância a mãe estar atenta, trazendo o pai para a relação, integrando nas diversas funções e partilhando experiências e vivências. Apesar do pós-parto exigir reequilíbrio, é importante lembrar que não existe perfeição. Existem estratégias que se vão ajustando a cada momento ou fase. O funcionamento de toda a dinâmica familiar não depende unicamente dos pais, mas também do próprio bebê, das condições e circunstâncias da vida. Ter expectativas adequadas e realistas é fundamental para o bem-estar dos pais e da família. Os filhos não precisam de pais perfeitos, mas sim de pais reais, humanos, disponíveis. Por outro lado, cada filho é único e não vem com manual de instrução. Por isso, a parentalidade é algo que se aprende ao longo do tempo e decorre da experiência da interação conjunta. Em toda esta fase, o reforço da rede social de apoio, de suporte, pode ser uma ajuda importante, quer do ponto de vista funcional, na gestão de tarefas, quer perante situações de maior pressão psicológica, ajudando os pais também a cuidarem de si, da sua saúde e bem-estar. No âmbito do processo complexo de adaptação e reequilíbrio no pós-parto, podem ocorrer alterações psicoemocionais. Estas perturbações dizem respeito a sintomatologia exclusivamente relacionada com esta fase e, por isso, existe uma relação temporal entre ambas. Ao existirem sintomas, é suposto que estes tenham uma remissão rápida no tempo. É muito comum as perturbações psicoemocionais estarem associadas ao que há pouco chamamos de blues pós-parto. Entre 50% a 85% das mães passam por esta perturbação onde se cruzam variações hormonais, fatores psicossociais, personalidade, dificuldades emocionais da mãe em lidar com o bebê, entre outros. Normalmente surge nos primeiros 3 dias após o nascimento e resulta num pico entre o 4º e o 5º dia, não se prolongando além do 10º dia. Os sintomas mais comuns são a labilidade emocional, ou seja, alguma instabilidade no humor, as crises de choro, mas podem ocorrer também outros sintomas, como a irritabilidade, ansiedade, insónias, perda de apetite, tensão, hostilidade, confusão ou até mesmo alterações cognitivas nos processos de atenção, concentração e memória. Os blues pós-parto são frequentes e passageiros, por isso não requerem tratamento. No entanto, em alguns casos, esta perturbação temporária poderá evoluir para depressão pós-parto, sendo necessária uma atenção especial e outro tipo de cuidados. Quer pela intensidade dos sintomas, quer pelo seu prolongamento no tempo, podem ter consequências na relação mãe-bebê, na relação conjugal e familiar.
75% dos casos de depressão pós-parto começam nos primeiros 6 meses após o nascimento e atingem cerca de 20 a 35% das mulheres. Se existir história anterior de doença depressiva na própria mãe ou família, ou se a gravidez tiver tido algum tipo de complicação, como lutos, conflitos familiares, falta de apoio, gravidez indesejada, entre outros, poderá existir um risco mais elevado da mãe desenvolver depressão pós-parto. Os principais sintomas da depressão são a tristeza, ansiedade, perda de prazer, choro fácil, alterações do apetite e do sono, fadiga, irritabilidade, dificuldades cognitivas, culpabilidade e baixa autoestima. Perante este tipo de quadro, é fundamental falar com o médico. A depressão pós-parto tem tratamento. Como vemos, os pais passam por uma montanha-russa de emoções e adaptações, à medida que o seu recém-nascido dá os primeiros passos como ser humano. Ter consciência desta realidade ajuda os pais a desenvolverem expectativas realistas, a adaptarem-se melhor, desenvolverem maior flexibilidade para lidar com tudo o que lhes está a acontecer, aceitando que cada família é única. Não se esqueçam que não devem ter receios de falar sobre os diversos assuntos e preocupações, seja com o médico, com alguém próximo, mas sobretudo com o vosso par. O trabalho conjunto como equipa, a interajuda, é a melhor forma de se adaptarem e usufruírem da felicidade de terem um filho. Desejo que esta sessão vos possa ter sido útil e deixo-vos com votos de felicidade. Muito obrigada pela vossa atenção.